Olá pessoal, bem-vindos a essa semana da terapia do esquema que está acontecendo no SESD. Nós estamos muito animados de poder trazer para vocês um pouco mais de conteúdo, um pouco mais de conhecimento sobre essa abordagem tão rica que nós tanto amamos, que é a abordagem de esquemas. Hoje é a terceira aula, essa é a terceira aula onde nós vamos falar sobre as aplicações da terapia do esquema. Eu sou a Ana Pérez, eu sou uma das professoras desse curso. Vamos começar então falando sobre quando nós utilizamos a terapia do esquema e em quais situações não é recomendável que a gente use a terapia do esquema. Bom, primeiro acho importante falar para vocês que com certeza vocês, a partir do momento que a gente, como profissional, adquire esse olhar da terapia do esquema, então a respeito de todos os conceitos, de todo o conteúdo, toda a teoria que envolve a abordagem de esquemas, o nosso olhar dentro da clínica nunca mais vai ser o mesmo. Então, ainda que você não aplique todos os questionários e todos os protocolos como nós normalmente fazemos, todas as técnicas, toda a intervenção que nós temos dentro da abordagem, com certeza você vai ter como pano de fundo esse olhar da abordagem de esquemas e isso vai te ajudar a ter essas referências para conceitualizar os casos, inclusive. Então, sim, nós podemos usar a abordagem de esquemas em todos os casos. Porém, a abordagem de esquemas ela foi inicialmente desenvolvida para trabalhar transtornos de personalidade. Justamente porque, normalmente, pacientes que têm transtorno de personalidade são pessoas que são mais rígidas, são pessoas que acabam não aderindo tanto às técnicas da TCC clássica. Por quê? São pessoas que normalmente têm muita resistência e evitação emocional, tanto cognitiva quanto emocional. Então, são pessoas que têm mecanismos de defesa que acabam tendo muita dificuldade de trabalhar algumas questões de maneira cognitiva e também acabam tendo muita dificuldade de acessar a emoção. Elas se protegem demais ao longo da terapia. E a abordagem de esquemas, ela acaba tendo um resultado muito legal, justamente porque é uma maneira que nós temos muito rica, muito de acessar profundamente o nosso paciente. E a gente tem como uma das premissas da abordagem de esquemas essa questão da ativação emocional. Então, nós conseguimos muitas vezes ativar a emoção, acessar a emoção desses pacientes no atendimento, coisa que muitas vezes acaba se tornando muito difícil dentro da TCC clássica. Vocês já devem ter ouvido até aqui que a abordagem de esquemas é uma abordagem de terceira onda dentro das terapias comportamentais, então a gente tem sim como base também a TCC, utilizamos muitas técnicas também da TCC. Quando não utilizar a terapia de esquemas, então? Quando não é recomendado utilizar a terapia de esquemas? Pacientes psicóticos, pessoas que têm transtornos agudos do eixo 1 e pessoas que fazem uso de álcool. Basicamente pelos mesmos motivos, porque nós trabalhamos com muita ativação emocional. Então, pacientes que têm uma propensão, por exemplo, a entrar em surto psicótico, pacientes que têm propensão a entrar em crise ou pacientes que estejam numa crise muito aguda, eles podem se desestabilizar completamente quando nós trabalhamos a abordagem de esquemas. Porque nós falamos muito da questão familiar, nós voltamos lá na infância para entender tudo o que aconteceu na história desse paciente e tem muitos conteúdos que têm realmente um valor, uma carga emocional muito grande e para esses pacientes acaba sendo um pouco mais difícil e muitas vezes perigoso quando a gente acessa a emoção de uma maneira tão profunda. Os pacientes podem entrar em surto, eles podem realmente ficar presos ali naquela crise, eles podem ter mais dificuldade de sair da crise. Então, não significa que nós não trabalhamos com pacientes do eixo que tenham transtornos do eixo 1, pelo contrário, nós utilizamos. Porém, quando esses pacientes estão numa crise muito forte, a nossa primeira intervenção vai ser no sentido de minimizar, tirar o paciente dessa crise e aí a gente começa a trabalhar esquemas. Vamos falar então sobre aplicações em transtornos de personalidade, transtornos de humor e terapia de casal.
vai ser uma pincelada, porque, né, de tudo que a gente utiliza, de como são realizadas as intervenções, porque seria muito conteúdo para passar em só uma aula com vocês, mas acredito que já vai ajudar muito vocês e principalmente ajudar vocês a terem uma visão de como é que funciona a terapia do esquema. Então, em casos de transtorno de personalidade, nós entendemos na terapia do esquema que vocês já devem ter ouvido falar sobre isso na aula anterior, a respeito das necessidades emocionais, certo? Então, os esquemas, eles são formados a partir do momento que as necessidades, elas não são supridas na infância dos nossos pacientes, na nossa, inclusive. E aí é muito importante que a gente entenda que os transtornos de personalidade, normalmente, pessoas que têm transtorno de personalidade, elas também têm históricos familiares ou estilos parentais que são muito característicos. A gente sabe, por exemplo, no caso do paciente narcisista, que eles tiveram pais que foram mais permissivos, que não conseguiram dar limites. A gente sabe no caso de pacientes borderline, que são pais que estiveram muito ausentes fisicamente ou emocionalmente, e é muito interessante a gente ter essa percepção e inclusive trazer isso para conceitualizar e para conscientizar os nossos pacientes. Muitas vezes, quando a gente consegue mostrar para eles que eles acabam sendo fruto do ambiente em que eles estiveram inseridos, a gente consegue não vitimizar, mas minimizar muitas vezes a culpa e o peso que eles carregam, principalmente no caso de pacientes que são borderline, por exemplo. É muito importante, a gente trabalha muito essa questão deles entenderem a responsabilidade que os pais e os cuidadores tiveram, né, no desenvolvimento da personalidade. No tratamento em si, a gente entende também que esses pacientes, como eu falei, não tiveram suas necessidades supridas e eles acabam carregando essas lacunas, então, para a vida adulta. E muitas vezes os relacionamentos, muitas vezes até as questões, as queixas que eles trazem para a terapia estão relacionados a situações em que eles estão ali de maneira disfuncional tentando encontrar essas necessidades. E nós vamos trabalhar isso com os nossos pacientes, nós vamos conscientizá-los da ausência dessas necessidades, da necessidade de supri-las ainda na vida adulta. A gente continua tendo essas necessidades, inclusive na nossa vida adulta. A diferença é, com a maturidade e com esse processo de autoconhecimento, a gente passa a entender quais são essas necessidades e a gente passa a entender que nós não devemos buscá-las apenas nos nossos cuidadores, porque a gente cresce e a gente continua de maneira inconsciente buscando essas referências, buscando essas necessidades nos nossos pais ou cuidadores, quando nós já tivemos uma vida inteira como prova de que eles não poderiam dar. Então, é necessário trabalhar essa aceitação dos nossos pais reais, como eles são, e ajudar esses pacientes a encontrar e a buscar essas necessidades em outros grupos de apoio, na sociedade, nas pessoas com quem eles se relacionam, ajudá-los a desenvolver relacionamentos saudáveis com pessoas que possam suprir essas necessidades e não com pessoas que acabem tendo um perfil muito parecido com o dos pais, porque nós acabamos buscando isso de maneira inconsciente, e essas pessoas que têm um perfil parecido com os cuidadores, elas acabam por perpetuar o esquema. Então acaba virando um ciclo vicioso que é muito negativo nesse sentido de perpetuação do esquema. Nós também trabalhamos muito com a questão da reparentalização limitada. O que seria a reparentalização? Nós, como profissionais, como psicólogos, assumimos o papel de cuidador desses pacientes. Então, nós vamos buscar suprir as necessidades desses pacientes, fazendo aquilo que os pais não fizeram. Isso é a reparentalização. Nós vamos oferecer para os nossos pacientes o suprimento das necessidades que os pais não puderam dar. Então, por exemplo, se nós temos pacientes narcisistas que não tiveram suprida na infância essa necessidade de limites, de orientação com relação à empatia, reciprocidade,
nós vamos oferecer isso na relação terapêutica. A relação terapêutica, ela tem um peso muito grande na abordagem de esquemas. E por que então reparentalização limitada? Porque nós nunca iremos conseguir substituir ou ocupar integralmente o papel desses cuidadores, e nem é essa a nossa intenção. A nossa intenção realmente é oferecer um antídoto para essas situações que foram geradoras de feridas e que foram geradoras dos esquemas. Então a gente oferece o antídoto do esquema. O paciente ele é curado dentro da sessão, dentro da terapia, através da relação terapêutica. Nos transtornos de personalidade também, se você atende pacientes que têm esse perfil, provavelmente você já percebeu que são pessoas que vivem numa negação muito grande. Elas têm muita dificuldade em entrar em contato com as suas reais emoções, com as suas vulnerabilidades, com as suas reais necessidades, inclusive. E isso dificulta muito o atendimento. Quando nós falamos na terapia dos esquemas, a gente entende esses processos de negação como hipercompensações ou evitações. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês para facilitar um pouco. Mas basicamente nós entendemos que existem 3 estilos de enfrentamento. Esses estilos de enfrentamento, eles acabam por perpetuar os esquemas. Por isso que, muitas vezes, durante toda uma vida e até a vida adulta, nós continuamos de maneira inconsciente respondendo aos esquemas. Porque nós estamos ali ou hipercompensando ou evitando. São 3 estilos de enfrentamento, então. A hipercompensação, a resignação, que eu costumo definir como uma aceitação passiva, tá? Como um conformismo negativo, e a evitação. Vou falar um pouco sobre cada um deles. O que seria a hipercompensação? A hipercompensação é muito comum no narcisista, por exemplo. Por quê? Por mais que não seja aquilo que a gente vê, não é aquilo que nós vemos, o narcisista, ele tem uma insegurança muito grande e ele tem muito, provavelmente, é um esquema muito comum no narcisista, o esquema de fracasso, que é uma sensação de que ele vai fracassar em tudo que ele fizer, que ele não é bom o suficiente, que ele não é competente, que ele não é capaz. O esquema de fracasso está muito relacionado à síndrome do impostor, para ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem. Então, esse esquema ele é formado lá na infância, tá? Aqui seria também uma outra aula para explicar para vocês como esse esquema é formado na infância do narcisista, mas no curso nós temos uma aula que fala só sobre personalidade narcisista e antissocial, e temos uma aula também que fala só sobre personalidade histriônica e border, onde a gente vai trazer toda essa questão da conceitualização, das intervenções que nós fazemos, como é o trabalho realizado nesses transtornos, tá bom? Esse curso tá bem completo. Então, o narcisista, ele passa a hipercompensar. Ao longo de toda a sua vida, ele passa a hipercompensar esse esquema de fracasso. É por isso que nós vemos que a maioria dos narcisistas, eles acabam sendo muito bem-sucedidos, eles acabam sendo pessoas realmente muito inteligentes, eles buscam muito desenvolver a parte intelectual, eles acabam realmente construindo uma carreira e tendo muito reconhecimento social. E isso é uma hipercompensação. Então é muito legal que a gente consiga ter esse olhar e entender esse mecanismo, porque como eu falei, essa insegurança e esse esquema de fracasso não é o que ele mostra, tanto para a sociedade quanto para nós na sessão, quanto para nós na terapia. Então é muito importante que a gente tenha esse olhar para a gente conseguir entender ao que ele está respondendo. Quando ele está em hipercompensação, ele está respondendo ao esquema de fracasso e ele não está na sua essência, ele não está sendo espontâneo. Tanto é que a maioria das pessoas que tem esse perfil são pessoas que são muito rígidas, acabam desenvolvendo ansiedade, pânico, são pessoas que são que se cobram demais, hiper exigentes consigo mesmas, e eles também sofrem com isso.
porque eles estão respondendo ao esquema. Sempre que nós estamos respondendo ao esquema, é como se a gente estivesse sob controle do esquema, tá? Nós não estamos ali na nossa essência, como eu já falei, na nossa espontaneidade. E esse é um dos principais focos também da terapia do esquema, ajudar o nosso paciente a entender quem ele realmente é, como ele seria se ele não tivesse vivido o que ele viveu e se ele não estivesse respondendo a esses esquemas. Falando agora das evitações, que também é um estilo de enfrentamento, eu vou dar um exemplo, por exemplo, pacientes border. A gente sabe que paciente borderline normalmente são mulheres e elas acabam tendo muito essa questão do medo de abandono, do medo de rejeição, que é o esquema de abandono. Elas têm um esquema de abandono e muitas delas, não muitas, na verdade, muitas delas acabam se envolvendo em relacionamentos abusivos, acabam tolerando situações muito abusivas dos seus parceiros, mas não é dessa situação que eu vou falar. Eu vou falar de pacientes que, então, têm medo de abandono, não querem entrar em contato com esse medo, e aí o que elas fazem? Elas desenvolvem crenças a respeito de relacionamentos. Relacionamento é chato, é ruim, dá trabalho, não existe amigos verdadeiros, né? Eu vou terminar sempre sozinha, então é melhor não me relacionar com ninguém mesmo, porque daí eu não sofro. Isso é uma evitação. Você evita entrar em contato com aquela situação que pode ser desencadeadora do esquema, com aquela situação que vai te fazer entrar em contato com a dor que está relacionada ao esquema. Então, aqui existe esse mecanismo de evitação. Eu falei sobre hipercompensação e evitação porque é o que nós vemos basicamente nesses pacientes que têm transtorno de personalidade. A resignação, ela está relacionada a mais uma aceitação do esquema, então é quando a pessoa está realmente sob domínio do esquema, porque ela não consegue ter um enfrentamento diferente daquele. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha um esquema de fracasso e ela assumiu que ela realmente é uma pessoa fracassada e que ela não tem nada, que não tem nada que ela possa fazer com relação a isso, que ela possa fazer para mudar isso. Um dos objetivos da terapia do esquema é ajudar os nossos pacientes. E aí, quando nós falamos já da parte de mudança comportamental, porque nós temos as mudanças que são cognitivas e as mudanças comportamentais. Então, quando nós já estamos na fase de mudança comportamental, um dos nossos objetivos com nossos pacientes é ajudá-los a desenvolver estilos de enfrentamentos saudáveis, que vão trazer consequências, resultados positivos, então enfrentamentos mais adaptativos e não desadaptativos, como esses que eles aprenderam ao longo da vida. Falando agora sobre transtorno de humor. Pacientes que têm transtorno de humor, e como eu falei, em uma aula não dá pra gente falar sobre todos e nem aprofundar muito, eu vou falar um pouco sobre depressão e ansiedade, tá bom? Pacientes que têm depressão, por exemplo, eles têm alguns padrões, esquemas que são muito comuns, estilos de enfrentamento e modos que são muito comuns também. Dentro da abordagem de esquemas, nós também temos a abordagem de modos, onde a gente fala um pouco sobre as nossas maneiras de funcionar na vida. Também não vai dar para explicar muito para vocês o que são esses modos, mas eu vou falar sobre alguns nomes aqui para vocês irem se familiarizando. Mas falando sobre esquemas, o paciente que tem depressão, normalmente ele teve um esquema de privação emocional, que é o esquema que está relacionado justamente à ausência de ter as necessidades emocionais, as necessidades afetivas supridas na infância. Então, quando ele não teve isso dos cuidadores, ele tem esse esquema de privação emocional. Defectividade, que é aquele esquema onde a pessoa sente que ela não é boa, que as pessoas não vão gostar dela, que ela não é digna de amor, que ela é inferior, que ela tem muita vergonha de si. Fracasso, que está relacionado ao medo de fracassar sempre, não conseguir acreditar que você vai fazer algo bem feito, que você vai ser bem sucedido, não conseguir olhar para frente e ver um futuro de sucesso, um futuro saudável.
Isolamento social é o que acontece também muitas vezes em casos de depressão, quando a gente sabe que a pessoa que está num humor mais deprimido, ela não tem vontade de conversar, ela não tem vontade de socializar, de sair, muitas vezes ela acaba ficando só em casa e isso contribui muito para aprofundar essa depressão. Nós temos algumas técnicas para trabalhar os esquemas, que são técnicas, como eu falei, cognitivas e técnicas comportamentais. Então, dentro dessa conceitualização que a gente faz dos casos, a gente vai entender que existem esquemas que precisam ser trabalhados. Nós vamos identificar quais foram as necessidades emocionais que faltaram também, no caso desses pacientes, e nós vamos, dentro da relação terapêutica, também buscar suprir essas necessidades dos nossos pacientes. Com relação à ansiedade, também é muito comum a gente perceber alguns esquemas, a gente percebe que tem alguns esquemas que são bem comuns em pessoas que têm transtornos ansiosos. Então, esse aqui é o mais comum, padrões rígidos, que são essas pessoas hiperexigentes, que são pessoas que criam um nível de expectativa super alto com relação a si mesmas e com relação aos outros também. Na maioria das vezes, é muito mais forte com relação a si mesmas, mas existem pessoas que também têm esse perfil de criar expectativas com relação ao outro. Inibição emocional, né? Então são pessoas que acabam tendo dificuldade de se mostrar como elas realmente são, porque se monitoram o tempo todo, né? Porque tem esse nível de ansiedade muitas vezes com relação ao que elas vão mostrar para o mundo. Postura punitiva também é muito comum, pessoas que são ansiosas normalmente são pessoas que se culpam e acabam se punindo de alguma maneira, seja ela consciente ou não. E a mesma questão com relação a necessidades emocionais. Quando nós falamos de depressão, pode ser que a principal necessidade emocional seja acolhimento. Quando nós falamos de ansiedade e de repente de um paciente que tenha padrões rígidos, a principal necessidade desse paciente pode ser lazer e diversão e espontaneidade, porque nas grandes metrópoles é muito comum que a gente deixe de valorizar essa necessidade emocional, lazer e espontaneidade, que é uma necessidade de todo ser humano. Então tem muito essa cultura do trabalho, 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 e a gente acaba olhando meio que como um luxo para quem se proporciona momentos de lazer. A pessoa que tem padrões rígidos, muito provavelmente é aquela pessoa que repete que faz anos que não tira férias, por exemplo. Então, nós vamos através não só da relação terapêutica, na relação terapêutica também a gente vai proporcionar um ambiente de maior espontaneidade que vai incentivar o nosso paciente a se abrir para esse universo, para entender que ele também pode se permitir e ajudar ele a buscar o suprimento dessa necessidade na vida, no dia a dia, dentro da realidade dele. Aqui eu vou falar um pouco sobre algumas intervenções que nós fazemos. Dentro da relação terapêutica, como eu falei, nós vamos buscar suprir as necessidades emocionais desses pacientes. Então, nem sempre vai ser só acolhimento. Na verdade, o acolhimento acaba sendo a primeira necessidade básica, né? Tá dentro da primeira necessidade, que é a necessidade de vínculos seguros. E é uma característica que nós precisamos desenvolver enquanto terapeutas. A grande maioria de nós já tem essa questão do acolhimento, mas é muito, muito importante que a gente consiga identificar realmente o que o nosso paciente precisa. Por quê? Pode ser que no primeiro momento ele precise de acolhimento. Pode ser que num segundo momento ele precise de limites, quando ele está, por exemplo, tendo distorções muito grandes com relação ao mundo e à vida. Quando ele não consegue ver, por exemplo, boas intenções nas pessoas, ele acredita que todas as pessoas são ruins, que não gostam dele, ou então ele acredita que a vida dele em um todo é um fracasso e que não tem nada que ele faça que é bom o suficiente. Ele tá com um olhar aí muito distorcido. E nós muitas vezes vamos precisar dar suprir essa necessidade de limites, de orientação, mostrando para esse paciente de uma maneira firme e amorosa que ele tem um olhar que está contaminado.
pode ser que a próxima necessidade seja uma necessidade de autonomia. Então a gente vai precisar ajudá-lo a buscar o suprimento dessas necessidades por si. Nós vamos ser ali o primeiro vínculo que ele tem, a primeira referência que ele tem de que sim, ele pode ter o suprimento dessa necessidade, mas o ideal e aquilo que a nossa pretensão é que ele consiga também generalizar e transferir isso para o ambiente fora da terapia, que ele consiga também buscar o suprimento dessas necessidades, seja quais forem, fora da terapia, na realidade dele, no dia a dia dele. E para isso ele vai precisar muitas vezes desenvolver um novo repertório comportamental, porque se ele não conseguiu suprir de maneira satisfatória na vida dele essas necessidades, é porque muito provavelmente ele está buscando isso de maneira disfuncional e ele não sabe como buscar essas necessidades de maneira saudável. Trabalho com modos e estilo de enfrentamento. Nós temos vários modos, eu vou falar de alguns que são mais característicos, por exemplo, no caso de depressão. Normalmente a pessoa que tem depressão, ela tá com um modo bem resignado, ela não consegue ela não consegue entender que ela pode sim sair daquela situação, de que existe saída para ela, ela fica ali resignada e ela acredita que aquilo é a única coisa que pode acontecer na vida dela, aquela situação. Tem um modo muito demandante e punitivo. Então, demandante é um modo quando a gente exige demais de nós mesmos, e um modo punitivo quando a gente fica se culpando demais, muitas vezes ruminando algumas situações, se avaliando demais, mas de uma maneira muito negativa. E aí a gente começa a pensar, tá vendo? Você é uma idiota mesmo. Falar com a gente mesmo, tá vendo? Você é uma burra mesmo. Nada do que você faz é bom, nada do que você faz tá certo. Tudo isso está relacionado a um modo punitivo demandante. E os modos vulneráveis. Então, como que a gente faz? Muitas vezes nós trabalhamos diálogo entre os modos. Esse diálogo pode acontecer tanto do terapeuta com algum modo especificamente, então nós vamos psicoeducar o nosso paciente a respeito dos modos, ajudá-lo a entender que nós temos vários modos de funcionamento e que em determinados momentos tem alguns modos que ficam mais ativados, como por exemplo o modo resignado, que pode estar muito ativado ali num caso de depressão. E nós vamos, é como se a gente personificasse esse modo. Então nós vamos conversar com esse modo como se ele fosse uma pessoa. E aí a gente conversa. Depois a gente muda e pede para falar com o modo punitivo. Depois a gente muda e pede para falar com o modo saudável. E muitas vezes o nosso paciente não vai saber dar voz a esse modo saudável, porque ele está com modos tão ativados, modos disfuncionais tão ativados, que o modo saudável acaba ficando muito suprimido. Então nós damos modelo, nós somos referência para ele de como construir esse modo saudável. Nós fazemos também essa questão do diálogo entre os modos, o próprio paciente interpretando os modos. Então, ele falando, dando voz ao modo saudável e ele respondendo como um modo resignado, por exemplo. Ele mesmo vai construindo esse diálogo. São técnicas muito legais, bem interessantes. Como eu falei, muitas vezes nós vamos, no princípio, no começo, nós realmente vamos dar um modelo, nós vamos dar referência para esse paciente de como dar voz a esses modos saudáveis, porque uma das nossas metas é ajudar o paciente a fortalecer esse modo saudável, para que quando os modos disfuncionais apareçam, ele consiga lidar. A gente costuma dizer que o nosso principal objetivo como terapeutas é ajudar o paciente a se tornar o seu próprio terapeuta, para que ele seja o seu próprio psicólogo. Então, entregar para eles ferramentas para que eles consigam lidar com essas situações quando elas aconteçam. Um paciente que tem depressão crônica, por exemplo, não significa que com o tratamento ele nunca mais vai ter crises. Porém, ele vai saber como lidar com esses momentos de crise, e essas crises elas vão ter um período encurtado. Diário de ativação de esquemas. Então, é uma prática
parecida com RPD, para quem já faz, é ajudar o paciente a entender quais são as situações que desencadeiam os esquemas e ajudar os pacientes a entender o que eles fazem quando o esquema é desencadeado. Muitas situações, muitos esquemas, eles acabam não sendo conscientes. Em que sentido? Muitas vezes nós temos inseguranças e medos que nós não nos permitimos entrar em contato. E aí nós respondemos a esses esquemas sem saber que estamos respondendo a esses esquemas. Quando a gente começa a fazer esse mapeamento e passa esse exercício do diário de ativação de esquemas, o próprio paciente começa a identificar os gatilhos, ele começa a identificar quais são os momentos em que esses esquemas são ativados e quais são os principais estilos de enfrentamento que ele tem. Normalmente nós temos um padrão de enfrentamento para determinado esquema. Então, como eu falei, o padrão do narcisista está um pouquinho relacionado à hipercompensação. O padrão de um outro paciente pode estar relacionado à evitação. Não significa que ele também não tenha outros estilos de enfrentamento em situações, em áreas diferentes. Mas normalmente a gente acaba tendo um padrão. E aí, reconhecendo esse padrão, é muito mais fácil também da gente trabalhar para a mudança desse estilo de enfrentamento e construir, junto com o paciente, um estilo de enfrentamento mais funcional. Quando a gente fala dessa construção, da mudança do estilo de enfrentamento, nós também trabalhamos o role play com o paciente em sessão. Nós vamos dando para ele ferramentas para que ele sozinho consiga desenvolver estilos de enfrentamento. E a técnica de imagens mentais, que nós utilizamos muito também na terapia do esquema. Essa técnica de imagens mentais pode ir desde um relaxamento, onde a gente ajuda o paciente a construir um ambiente seguro, a se visualizar em um ambiente seguro e fortalecer, a entender, identificar esse sentimento de segurança, até intervenções. Nós temos intervenções que nós fazemos dentro das imagens mentais, onde nós ajudamos o paciente a enfrentar situações, a conversar consigo quando criança. Então nós vamos até a criança interior, conversamos, ajudamos o paciente a conversar com a criança interior. Muitas vezes nós, como psicólogos, entramos nas imagens e nós ajudamos o paciente a lidar com algumas situações, a ter resolução de situações. É muito rica essa intervenção de imagens mentais. Finalizamos aqui a questão de transtornos de humor e vou falar um pouco então para vocês agora a questão da aplicação da terapia de esquemas para casais. Como eu falei com vocês, a maioria das pessoas, principalmente pessoas que não têm um bom nível de autoconhecimento, como infelizmente é o caso da maioria das pessoas, elas estão respondendo aos seus esquemas. Então nós passamos para a vida adulta e continuamos respondendo aos nossos esquemas através dos estilos de enfrentamento. Isso é negativo porque muitas vezes nós temos dificuldade de entrar em contato com as nossas reais necessidades. E aí, eu vou dar um exemplo para vocês para ilustrar um pouco melhor. Por exemplo, eu tenho uma paciente rígida, muito rígida, filha de médico e médica. Então, ela tem um pai médico e uma mãe médica. Então, ela teve uma formação muito rígida. E ela também é uma pessoa muito rígida, uma pessoa que tem um padrão de exigência consigo muito alto. Ela é uma pessoa que tem uma carreira muito legal, construiu uma carreira muito legal. Esse esquema de padrões rígidos, inclusive, uma das maiores questões a esse esquema de padrões rígidos é que ele é muito reconhecido socialmente, muito reforçado socialmente, então ele traz benefícios, por isso às vezes é tão difícil entender que ele é sim nocivo, porque ele traz muitos benefícios também. Esse é um dos exercícios cognitivos que nós fazemos com os pacientes, ajudá-los a entender quais são as perdas, quais são as desvantagens desses esquemas.
Essa paciente, que tem padrões rígidos, ela acabou se envolvendo com um homem que também tem padrões rígidos. Por quê? Porque você passa a valorizar aquilo, o esquema se torna familiar para você, e você, quando vê alguém que tem essa mesma característica, se identifica, porque você valoriza aquilo, e você passa a valorizar aquilo no outro. Porém, essa pessoa sempre teve uma necessidade de espontaneidade. Se ela cresceu em um ambiente rígido, ela teve pais que não conseguiram suprir essa necessidade de espontaneidade, de diversão. Então, ao longo do relacionamento, ao longo do casamento, ela passa a ter um vazio interno muito grande e ela não consegue entender o que está faltando, até que ela conhece uma pessoa que passa a se relacionar com essa pessoa, e é uma pessoa com quem ela pode ser ela mesma pela primeira vez. Ela pode viver espontaneamente, falar o que ela pensa sem se preocupar, porque no casamento dela, como o marido dela é rígido, ela tinha muito medo de como ela ia se mostrar para ele. Enfim, dei esse exemplo para mostrar para vocês. A real necessidade dessa pessoa era ter um parceiro que lhe fornecesse, suprisse essa necessidade emocional de lazer, espontaneidade, ser quem ela realmente é, sem ficar se monitorando. Porém, por causa da química esquemática, então esse exemplo é para mostrar um pouco para vocês o que é a química esquemática. A química esquemática basicamente é aquilo que é disfuncional em mim, é alimentado nos meus relacionamentos. Então, eu passo a buscar parceiros que vão alimentar essa disfuncionalidade em mim. Os esquemas, eles se conversam e aí acabam se perpetuando. Então, um parceiro perpetua o esquema do outro de maneira muito inconsciente. Nós trabalhamos, então, a questão da psicoeducação a respeito dessa química esquemática. Ajudamos esses pacientes a entenderem quais são os padrões que eles têm num relacionamento, por que eles buscaram os parceiros que eles buscaram e o quanto isso é disfuncional, para que eles entendam que realmente existe todo um ciclo, uma dinâmica que não é legal. A gente sabe que na terapia de casal é muito comum um casal ficar procurando culpa, erro para colocar um no outro. E quando a gente ajuda eles a entenderem que essa dinâmica é que está disfuncional, isso acaba sendo muito legal. Então nós ajudamos eles a entender também quais são os estilos de enfrentamento que eles têm dentro da relação. Então, basicamente, a gente vai usar também a hipercompensação, a evitação, a resignação dentro dos nossos relacionamentos. A gente ajuda eles a entender isso, ajudamos eles a entenderem que esses enfrentamentos estão disfuncionais e ajudamos a construir o estilo de enfrentamento mais funcional. Quando nós falamos ainda também da química esquemática, vou dar um exemplo com relação aos estilos de enfrentamento. As pessoas que têm um padrão de hipercompensação são aquelas pessoas que buscam muito um relacionamento, que têm uma procura muito ativa, que não conseguem ficar sem um parceiro. Elas estão tentando suprir uma necessidade emocional de uma maneira compensatória, na verdade, hipercompensatória. Resignação pode ser aquela pessoa que acha que não merece um parceiro, pode ser aquela pessoa que acha que nunca vai encontrar alguém que seja bom o suficiente, que nunca vai encontrar uma pessoa legal. Ela acredita naquilo e ela fica naquela passividade, naquele conformismo. Ou então evitação, que são as pessoas que têm muita dificuldade de se envolverem em um relacionamento. Por quê? No fundo, elas estão evitando entrar em contato com alguma dor, entrar em contato com algum sofrimento. Quando nós ativamos os esquemas, quando um esquema é ativado, nós vamos inevitavelmente entrar em contato com a dor daquele esquema. Então, muitas vezes, nós estamos ali ou numa hipercompensação ou numa evitação, tentando entrar em contato com aquele esquema, porém, nós estamos tentando evitar entrar em contato com aquele esquema, porém, nós estamos gerando uma dor secundária, nós estamos gerando um problema secundário, porque a pessoa que está ali em evitação, ela também vai se sentir vazia, ela vai se sentir desprotegida, ela também vai sentir que ela tem necessidades emocionais que não estão sendo supridas, por mais que ela tente suprimir e fingir que isso não acontece.
E nós vamos então ajudar essas pessoas a entender esses estilos de enfrentamento, a entender realmente as necessidades que elas têm, qual é a essência delas, o que elas realmente buscam. É uma terapia de reencontro. A gente ajuda eles a se reencontrarem, a reencontrar a sua verdadeira essência. O foco da terapia de casal também é na emoção, então também existe a questão da ativação de emoção durante a terapia. Nós ajudamos a entender, então, as ativações emocionais que acontecem na iminência de entrar em contato com o esquema, como eu falei. Quando um esquema é ativado, existem situações ali no cotidiano do casal que fazem com que ele entre em contato com aquele esquema. O esquema é ativado e aí ele vai entrar em contato com alguma dor. Isso é ativação emocional. E o ciclo esquemático, quando ele entra em contato com aquela dor, como ele reage? Estilo de enfrentamento. Esse estilo de enfrentamento vai ativar um esquema também do parceiro. E aí esse parceiro que entrou em contato com esse esquema vai ter um estilo de enfrentamento. Esse estilo de enfrentamento vai ativar outro esquema no parceiro. Então esse é o ciclo esquemático que nós conceitualizamos, psicoeducamos, também ajudamos eles a entender qual é a dinâmica do relacionamento e ajudamos a modificar essa dinâmica. Nós vamos trabalhar muito a questão de acessar vulnerabilidades através da reparentalização, tanto em sessão, e vamos também ajudar os nossos pacientes a entender que eles podem ser, podem representar, podem desempenhar, aliás, esse papel de reparentalizador dentro do relacionamento, parceiro com parceiro. Então, a gente entende que antes do comportamento, do estilo de enfrentamento desadaptativo, daquele comportamento de enfrentamento, por exemplo, a raiva, a agressão verbal, o comportamento explosivo, isso é o que a gente vê. Porém, existe algo que a gente não vê, que vem antes da raiva. E normalmente o que vem antes da raiva é uma vulnerabilidade. Eu me senti triste porque eu me senti ignorada. E aí eu tenho uma reação agressiva. Deu para entender? Para terminar, nós vamos então trabalhar bastante com essa questão. Necessidades emocionais, ajudá-los a entender quais são as suas principais necessidades, quais não foram supridas na infância, quais eles buscam hoje, se esses parceiros estão conseguindo suprir essas necessidades. E se eles não estão, nós vamos psicoeducar a respeito da importância deles exercerem esse papel reparador na vida um do outro. Com relação a memórias, como eu falei, o comportamento de um vai afetar, vai ativar esquemas no outro. Por quê? Porque muito provavelmente a maneira de se comportar do parceiro está muito relacionada a algum comportamento, alguma memória que é ativada dos cuidadores. Porque o parceiro fala do mesmo jeito que o pai falava, grita que nem o pai gritava, ou então é exigente que nem o pai era, e aí isso vai trazer memórias, ainda que também o paciente não tome consciência daquilo. Então nós vamos ajudá-lo a entrar em contato com isso e ajudá-lo a entender que existe uma diferença entre quem os pais eram e quem os parceiros são, quem o parceiro é. E a questão dos modos, porque existem muitos modos que são defensivos, são modos agressivos, exigentes, punitivos, e muitas vezes esses modos eles são acionados também de uma maneira muito automática. Então nós ajudamos eles a entender e nomear esses modos, ajudamos eles a entender que são modos disfuncionais, que não trazem consequências positivas para dentro do relacionamento, e ajudamos a substituir por modos mais saudáveis. Essa foi a aula que eu tentei passar para vocês o máximo de conteúdo possível, mas eu espero que tenha dado para vocês captarem a essência dessa terapia, dessa abordagem. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e eu espero vocês lá no curso para vocês adquirirem muito mais conteúdo a respeito dessa abordagem, que é a abordagem de esquemas. Beijo para vocês!